Boa noite, pessoal. Boa noite, farmacêuticos. Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir depois dessa live. Estamos aqui reunidos, eu e o Márcio, ele que é farmacêutico, e vamos conversar um pouquinho sobre farmácia clínica, sobre consultório. O Márcio vai se apresentar, mas tem uma vasta experiência aí no mundo da farmácia, e nós estamos aqui para ter esse papo com farma, né? Esse quadro Papo com Farma é o segundo que eu estou fazendo. O primeiro foi semana passada, com a farmacêutica lá de Santa Catarina, e agora com o Márcio. A ideia é conversar com o máximo de farmacêuticos possíveis para a gente ver todas as realidades, para a gente sentir o que cada um pensa sobre o futuro da profissão, o que cada um vem fazendo. Então, sem mais delongas, já estamos ao vivo. Seja bem-vindo, Márcio Carvalho. Márcio, o seu papel Obrigado. Agora é se apresentar, dizer de onde você é, há quanto tempo você é farmacêutico, para que as pessoas possam te conhecer. Lembrando, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, se for surgindo, vocês podem ir digitando aí nos comentários que eu vou vendo aqui de forma ao vivo. Então, Márcio, pode se apresentar para o pessoal, tá? Ok. Boa noite. Meu nome é Márcio Alexandre, né? Márcio Alexandre de Carvalho. Então, eu estou no ramo, né? Do ramo de saúde já desde 96. Se eu não estiver errando aí o cálculo, dá acho que uns 29 anos aí aproximado de drogaria, né? Trabalhando em drogaria. Né, eu demorei um pouco para fazer o curso de farmácia, porque eu fiquei 7 anos na minha primeira empresa, aprendi tudo que eu deveria aprender em medicação, fui promovido, tudo, até chegar na parte de gerência, tudo, né? E que era pela Droga Raia, né? Foi minha primeira farmácia. Então, assim, eu saí preparado já para atender balcão, né? Depois que eu saí da Raia, eu tinha isso no peso no currículo, né? Mas aí eu tinha muita vontade de trabalhar na parte de representação, né, médica. Então, eu acabei fazendo publicidade. Não cheguei a concluir, mas fiz 3 anos. E tentei, né, mas de várias formas, tentar trabalhar na área da saúde, mas não especificamente em drogaria, né? Faz tempo que eu tento mudar, né? Mas é uma coisa que, devido à mão de obra, experiência, sempre aparece trabalho, né? E comigo, assim, né, para resumir, sempre apareceu bastante oportunidade, assim, de cair no colo, né? Aí eu falei, eu vou fazer farmácia, né? Vou valorizar meu passe, né? Aí prestei o vestibular, fiz já entrei direto e não parei e concluí, né? E então, assim, eu já estou há 3 anos já com a graduação. Márcio? Eu acho que caiu aí a tua imagem, Márcio. Voltou agora. Tá me ouvindo? Alô? Tá ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo. Perfeitamente. Você tá me ouvindo? Foi uma ligação que veio aqui e me atrapalhou. Como é que será que eu faço? Não, Eu vou sair e entro de novo? não se preocupa não. Você voltou. Tá tudo ok agora. Eu não estou Tudo te ok. ouvindo. Não tá ouvindo, não? Putz, sair e entrar de novo. Alô? Tá. Alô, eu tô te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Eu também tô te ouvindo, desde o começo. Só No celular ouvindo o nunca sumiu. disse. Veio uma ligação aqui, né? Ele perdeu o áudio. Se E preocupa não. resumindo, então, assim, no final da faculdade eu tive o estágio na área clínica, né? Isso já vai fazer 3 anos atrás. E eu me interessei muito, né? Eu estava meio que querendo achar alguma especialização e me interessei bastante pela área clínica devido ao estágio, né?
Sim. E devido a assistir palestra de um farmacêutico de São Paulo, que ele veio na Unip de Araçatuba, que eu fiz em Araçatuba, eu sou de Birigui, né? Eu sou de Araçatuba, mas estou morando em Birigui. E ele falou sobre que na capital já tinha, isso há 3 anos atrás, né? Já tinha bastante farmacêutico trabalhando com a clínica, né? Clinicando, né? E ele com essa ideia mesmo do futuro, né? Da profissão, né? Aí eu me interessei bastante, mas depois que eu me formei com filho, né? Com filho, que nem eu sempre converso com você, com filho, tipo, eu não consegui me encatar uma pós-graduação, né? Com criança pequena, meio que eu saí daquela loucura da faculdade, falei, vou dar uma mais parecida, né? Mas foi super válido, já surgiu promoção, logo eu ser promovido, eu me informar, já surgiu uma promoção numa outra empresa que eu estava, lá em Araçatuba. Depois eu vim para Birigui e também já consegui transferir para cá e já entrei em outra rede de farmácia aqui. E com essa ideia, né, de trabalhar com clínica, né, inicialmente seria mais com tentando, não tinha pensado na questão do emagrecimento, né? E achei super interessante, né? Que na faculdade a gente aborda a questão dos alimentos, né? O farmacêutico ele pode ser responsável técnico na área de alimentos, né? E eu falei, cara, tipo, uma possibilidade de estar podendo atuar e me especializar até numa coisa nova, né? Que aí a gente, ao mesmo tempo que isso já entra a questão da insegurança também, né? Isso já entra a questão da insegurança por ser, assim, uma área que eu estaria começando, né? Perfeito. Márcio, vamos lá. Você atualmente está no interior de São Paulo, com quase 30 anos, ou então talvez até mais de 30 anos de experiência nessa área da farmácia. Começou ali trabalhando, não sei se no balcão, mas sempre tendo contato com o mundo da saúde e da drogaria. Há 3 anos está formado em farmácia, né? Assim como muitos farmacêuticos, pai de família, pai de 2 filhos pequenos, um com 3 anos, outro acho que tem 12, que você nos falou. Isso. E aí a pergunta que eu deixo é a seguinte: uma coisa me chamou muito a atenção quando você disse o seguinte: não adianta lutar contra as oportunidades que a vida mostra. Se a vida vai mostrando para eu ir trabalhando nisso aqui, vai caindo no meu colo as oportunidades, eu vou lá e agarro e trabalho. Só que hoje, você, com toda essa experiência, qual é o nível de satisfação como profissional farmacêutico? Provavelmente, o salário que você ganha hoje paga suas contas, paga a conta da sua família, ajuda a criar seus filhos, mas a nível de satisfação, você gosta do que faz, você tem vontade de desbravar uma nova área? Me conta um pouquinho sobre isso. Farmácia, assim, eu entrei num ramo bem novo e foi uma oportunidade que eu tive de entrar na Droga Raia. E é assim, eu me interessei bastante, eu achei super interessante aprender, né, sobre medicação, sobre aplicação de injetável, sobre, né, toda essa parte que é, né, super interessante, né? Você vê que tem tudo esse mundo aí por trás aí das caixinhas de medicamento, né? Então, assim, eu sempre me interessei bastante. Só que é aquela coisa, né? Quando eu me formei, eu já me interessei pela parte de clínica. Eu acho assim, farmácia, eu gosto de trabalhar em farmácia, né? Eu gosto de poder ajudar as pessoas, né? Porque dependendo da farmácia que você trabalha, você faz tudo, né? Você faz tudo. Então, tipo, aplica injeção, fura a orelha de criança, verifica pressão, teste do Covid, diabetes, ixi, faz até, né? Dependendo do lugar que você trabalha, que o pessoal abre as pernas mesmo e fala, meu, vai, faz o que puder, né? Atende a pessoa. Indica, olha a garganta, vê se está infeccionado, olha o ouvido, né? Então, assim, eu tenho essa coisa desse tipo de experiência. Em drogaria, a minha insatisfação é aquela coisa que eu já vi alguns vídeos de você falando, que é a questão do horário, né? Sim. O horário que eu tenho vontade, assim, de trabalhar com atendimento ao público,
mas com melhores horários e não necessariamente que nem farmácia, você atende farmácia popular, você vende um shampoo, você vende um sabonete, você vende fralda, mamadeira, né? Então, tipo assim, essa parte comercial de drogaria, meio que por ter 30 anos já nessa área, eu queria estar podendo exercer, assim, minha satisfação estaria em cima disso, né? E hoje, qual seria o teu maior questionamento, a tua maior dúvida para iniciar nessa área autônoma, na área do consultório, do atendimento? A questão do atendimento é que nem assim, eu falei, não é que eu sou novo, né? A gente trabalha com vendas e indicação de produtos para emagrecer, né? De produtos para imunidade, de polivitamínicos, de laxantes, né? De reguladores intestinal, remédio para gases, essa parte, né? Dos MIPs, né? E então, assim, não sou totalmente cru, né? Já trabalhei em farmácia que já fazia de sábado a bioimpedância, né? Já tive um contato com o adipômetro. Eu tenho que, na verdade, minha insegurança seria essa. Eu tenho que me qualificar um pouco antes, né? De aprender a manusear a biopedância devido à farmácia. Eu já sei mais ou menos como é que funciona, mas de eu me preparar para isso, né? Desde de uniforme até a questão de você ter um controle, o controle dos pacientes, para passar segurança mesmo, né? Porque assim, eu já, que não falei, já estou 2 anos né, com essa coisa na cabeça de clínica, que eu acho que eu conseguiria, né? Conseguiria fazer uma consulta e se eu tiver com qualificação, com toda a segurança, assim, eu acho que daria certo, né? A questão mais é a qualificação mesmo. Quando eu converso contigo, eu já começo a perceber que o que não falta é qualificação, Márcio. Com 30 anos quase de experiência, com todo o molejo que você tem para uma consulta, experiência clínica, expertise, tenho certeza absoluta que realizar uma consulta para você seria muito tranquilo. Uma pessoa chegar para você e dizer, olha, Márcio, você tem como me ajudar? Eu estou querendo mudar meu estilo de vida, estou querendo perder um peso, e eu acho que você consegue me ajudar. Eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, que você saberia dar todas as coordenadas, as orientações para ajudar essa pessoa. Qual é o ponto inicial? Por você ter uma experiência muito grande na área comercial, até você falou no começo que trabalhou com representação, você sempre teve ligado a uma coisa por trás, uma empresa, um medicamento, um produto. Então, é como se você não vendesse o seu peixe. Você passou toda a sua vida vendendo o peixe dos outros. Isso. Então, as pessoas, elas quando olham para você, elas não enxergam em você a solução do problema que ela tem. Entende? Uma pessoa hoje que está querendo emagrecer, ou então querendo ganhar massa muscular, ou querendo ganhar para formar, ou então até outra área dentro do consultório, ela não olha para você, Márcio, e diz, o Márcio sabe resolver o meu problema. Ela olha para você como um profissional que por trás tem um estabelecimento, que por trás tem um produto, um medicamento, alguma coisa do tipo. Então, talvez hoje, quando você diz assim, me falta qualificação, eu consigo te fazer essa orientação, que é o seguinte, não te falta qualificação. Aprender a manusear um adipômetro, eu tenho um aqui que eu cheguei agora à tarde do consultório. Um adipômetro é a coisa mais simples do mundo. Ele só tem um movimento, que é um movimento de prega. Então, é só você saber quais os locais fazer a prega e conferir o número. Então, o serviço em si, eu tenho certeza que esse não é o problema. O ponto é, como fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor, elas enxerguem em você um solucionador do problema delas. E essas pessoas, Márcio, não são desconhecidas. Na maioria das vezes, são quem está mais próximo. Exemplo, quem são os teus amigos, amigas, sei lá, da igreja, do trabalho, os teus familiares, primo, prima, tio, mãe, pai, esposa? Será que essas pessoas sabem que hoje você trabalha com emagrecimento? Sabem que hoje você trabalha com hipertrofia? Sabem que hoje você trabalha, por exemplo, com estética, se você for para a área estética? Então, assim, o que falta, na verdade, para você começar a fazer os atendimentos é se posicionar como um clínico. E o que é se posicionar como um clínico? É uma decisão sua de dizer, não, a partir de agora eu vou trabalhar com isso. E aí existem duas maneiras que são assim,
certeiras. Se você seguir, ou então quem está aqui assistindo, a Denise também está assistindo aqui junto com a gente, a Shirley, o Francisco. Se vocês seguirem isso que eu vou falar agora, parece assim, parece coisa de mágica, sabe? É você ter que mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que você sabe realizar aquilo ali. É você falar sobre o que você sabe. E quando eu digo falar, não é só fazer vídeo no Instagram. Até pessoalmente mesmo, no boca a boca, quando você está conversando com as pessoas, é você mostrar aquilo que você sabe fazer. Eu falei uma frase hoje lá no grupo dos meus alunos, que eu disse assim: a melhor forma de vender não é oferecendo o serviço, e sim mostrando o que você faz. Hoje, você é muito bom em oferecer algo, como com essa experiência de representação que você tem. Então, você sabe muito bem bater num lugar e começar uma conversa. Olha, fulano, eu estou aqui para te apresentar um novo produto, eu estou aqui para te apresentar um serviço. Você sabe muito bem fazer isso. Só que a consulta farmacêutica, ela não é uma venda de serviço. Na verdade, você tem que mostrar o que faz e as pessoas se interessarem. Você não faz uma venda direta, você não oferece, você não diz assim, olha, pessoal, hoje eu trabalho agora com emagrecimento, faço acompanhamento individualizado, prescrição de alguns manipulados, e quem quiser uma consulta pode agendar aqui e eu vou te ajudar a emagrecer. Quando as pessoas fazem isso, e eu vejo muitos farmacêuticos fazendo isso, parece aqueles... Sabe aqueles vendedores de doce, que quando você está no almoço de domingo num restaurante, entra um vendedor de doce no restaurante e ele sai de mesa em mesa oferecendo, e às vezes ninguém compra, porque ele está oferecendo algo que as pessoas não estão querendo, sabe? É como se as pessoas dissessem assim, tá, você faz atendimento individualizado, faz tudo isso, tá, mas e daí? E quem perguntou? Sabe? Agora, quando você, de forma espontânea, mostra aquilo que você faz, as pessoas fazem, caramba, o Márcio faz isso, o Márcio consegue realizar isso, Márcio, eu estou querendo. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito uma demonstração do teu tipo de serviço. Então, hoje mesmo eu dei essa orientação aos meus alunos. Eu disse o seguinte, pessoal, sobre a antropometria, que é o uso do adipômetro, enfim, se vocês fizerem um vídeo na rede social, não precisa nem falar, é só um vídeo de vocês fazendo antropometria em outra pessoa, vocês convidam 3 pessoas que são amigos para fazer uma antropometria, depois vocês se sentam com eles, liga a câmera e fica conversando com eles, mostrando quais foram os resultados que deram ali. Olha, você tem um percentual de gordura assim, nessa região você tem mais gordura, nessa região você tem menos, seu percentual de massa muscular está assim, vai chegar no seu objetivo, a gente vai decidir tal e tal estratégia. Pronto. Se você faz só um vídeo disso, fazendo a avaliação e falando sobre a avaliação da pessoa, quem está assistindo do outro lado, e quem está assistindo do outro lado são são os primeiros, os que estão próximos a você, familiares, amigos, eles vão começar a olhar para você com outros olhos. E aí não precisa você dizer assim, olha, eu realizei esse serviço, quer marcar sua consulta, fale aqui. Só em você mostrar o serviço sendo feito, as pessoas olham e dizem, como funciona? Quanto custa? Essas são 2 frases, Márcio, que você tem que levar na sua mente. Você só consegue vender consulta farmacêutica se as pessoas começarem a te perguntar essas 2 coisas. Como funciona e quanto custa. Isso tem que vir espontâneo da pessoa, não é você oferecendo. E aí eu acho que é a grande trava que você tem hoje, porque você tem muita experiência na representação e você quer trazer esse lado comercial para a atuação no consultório. E no consultório é diferente de toda a experiência que você já teve. A experiência que você já teve é uma experiência de pegar algo que já existe e oferecer para as outras pessoas. A experiência no consultório é para você mostrar algo novo que você está agora realizando e que as pessoas não conhecem. E ter que despertar nas pessoas o desejo de realizar uma consulta com você. Deu para entender? Deu sim. Interessante, super interessante isso daí, né? Esse é o ponto. Uma das coisas que é muito comum eu ouvir dos farmacêuticos que estão iniciando é o seguinte, Felipe, como é que eu faço para atrair mais pacientes? Eu tenho poucos seguidores, a minha cidade é pequena. E aí eu sempre mostro para as pessoas que os primeiros pacientes são justamente aqueles que estão mais próximos, familiares e amigos. São eles que vão conhecer o seu trabalho por primeiro
e a partir disso eles ou podem se voluntariar, caso você queira fazer um atendimento gratuito, só para ir ganhando experiência e ganhando resultados, ou são os primeiros a dizer, eu quero uma consulta contigo. Foi assim que eu realizei as minhas primeiras consultas e eu atendo amigos até hoje. Eu tenho, de cabeça assim, que eu consigo lembrar, eu tenho pelo menos uns 7 pacientes que são amigos assim, íntimos, de eu partilhar até problemas pessoais. E eles são meus pacientes, e eles me pagam por isso, entende? Porque justamente eles olham para o meu trabalho, confiam no meu trabalho, e eles estão precisando daquele serviço, eles vão lá e buscam. Eu sempre coloquei um pensamento, né, para nortear minhas atividades, que é o seguinte: se as pessoas que estão perto de mim, familiares e amigos, não souberem com o que eu trabalho, quem é de longe, quem é desconhecido, aí é que essa pessoa nunca vai saber o que é que eu faço. Então, para você chegar num desconhecido, para um desconhecido conhecer o seu trabalho, quem está perto tem que conhecer o seu trabalho. E aí é muito comum, na nossa profissão farmacêutica, as pessoas que estão perto da gente só sabem que a gente é farmacêutico, mas não sabem o que a gente faz. Tipo assim, se você chegar numa mãe e disser, seu filho é o quê? Aí ela disser, é médico. Aí faz, médico de quê? Não, ele é cardiologista. Pronto. Não precisa falar mais nada. Você já deixou claro que o seu filho trabalha com o coração. Agora, se alguém chegar e disser, seu filho é o quê? É farmacêutico. E aí depois perguntarem, e ele faz o quê? Qualquer pessoa, seu familiar, sabe, eita, eu não sei o que ele faz. Eu sei que ele é farmacêutico, ele trabalha ali. Agora, o que ele faz, eu não sei. Então, quando eu comecei a perceber isso, até a minha mãe, por exemplo, eu treinei ela para quando alguém disser, Jane, o que é que teu filho faz? Manhã, responda assim, meu filho trabalha com emagrecimento. Meu filho ajuda pessoas a emagrecer. Pronto, não precisa nem dizer que é farmacêutico. Eu só quero que a pessoa use essa frase. Meu filho ajuda pessoas a emagrecer. Então, eu vou massificando isso na mente das pessoas que trabalham, que moram perto de mim, que convivem comigo, que quando chega um desconhecido, até essas próprias pessoas que estão ao meu redor conseguem fazer aquela indicação boca a boca. Olha, tu já falou com o Felipe ajuda nesse processo de emagrecimento. Então, o que eu vejo hoje que falta para você é justamente esse posicionamento, essa decisão de dizer assim, eu vou trabalhar com a clínica, eu vou realizar consultas. Sim, não é, eu tô até meio que decidi mesmo correr atrás mesmo, né, do que tem que ser feito, assim, né, e essa parte travou um pouquinho mais da saúde e da questão do emagrecimento, da questão da tá dando umas travadinhas, né, assim, da hipertrofia e da questão do emagrecimento. Assim, essa parte de, né, de ganhar massa muscular e de emagrecer já é uma coisa que a gente tem, as farmácias estão meio que se adaptando a isso, né, um pouco, né, na Sim. questão da qualidade de vida, na questão do runner, né, da corrida, né, aqui mesmo, aqui em Araçatuba mesmo, na empresa que eu trabalho lá, eles fazem uma maratona lá de corrida lá, que dá umas 1.000 pessoas, pelo menos, assim, sabe? E então tá muito ligado. Eu acho eu me interessei bastante por essa área, né? Na questão do emagrecimento, eu achei super interessante, né? E se precisar agregar algum outro tipo de atendimento também, às vezes precisa aplicar uma injeção ao filho, né? Fazer um trabalho a domicílio aí também. Aí acaba falando sobre a consulta também. Tem vários tipos de ideias, né? Então, assim, eu acho mais assim, eu ia te perguntar alguma dica para me qualificar mais em relação à perca de gordura, emagrecimento e ganho de massa, apesar que a gente sabe, né? Mas assim, eu acredito que eu tenho que começar a estudar um pouco, né? Me preparar, né? A questão é mais assim, me preparar, porque de repente uma pessoa fala, não, Márcio, eu quero uma consulta com você, e você está sem preparo, você fala, caramba, você vai ter que... Eu queria meio que estar preparado para que isso aconteça, assim, sabe? Perfeito.
Eu não vou te dar uma dica não, Márcio, eu vou fazer um plano de ação contigo agora, eu vou te mostrar exatamente aquilo que você precisa fazer. Veja só, em relação à preparação, que é o estudo, né, para a gente se aperfeiçoar, isso precisa acontecer de forma contínua para sempre. Então, nunca, eu vou já te adiantar, eu trabalho há 3 anos com emagrecimento, com hipertrofia, trabalho em consultório, e cada vez que eu estudo mais, parece que eu me sinto cada vez menos preparado, porque é cada vez mais assuntos para estudar, cada vez mais assuntos para se aprofundar. Então, essa história de eu preciso primeiro estudar para depois começar, você nunca vai começar dessa forma, porque você nunca vai se sentir preparado. Sempre vão ter novos e novos desafios. Se não fosse assim, sim, a gente não ia mais para congresso, a gente não comprava livros novos, a gente não buscava videoaulas novas, porque a gente já saberia de tudo. Só que nós não sabemos de tudo. Sempre temos que nos atualizar. Então, o primeiro ponto é esse, né? Você vai sim precisar estudar, isso é óbvio, porém, não vai chegar um dia que você vai responder para si mesmo. Pronto, agora eu já estudei o suficiente, agora eu posso começar. Não. É estudando e fazendo, estudando e fazendo. Mas vamos lá. Qual é o passo prático que você precisa fazer? Não sei, acho que possa ser que você não esteja nem com papel e com caneta aí, mas essa live vai ficar salva e depois você pode assistir com mais calma. Quem quer começar uma consulta farmacêutica, imagina, eu sou farmacêutico, nunca realizei consulta, não tenho nada na rede social, só tenho desejo. Qual é o caminho que eu preciso seguir? Só existem 2 caminhos. O primeiro caminho é você viver aquilo que você vai pregar. Exemplo, Felipe, eu hoje estou acima do peso, mas eu quero trabalhar com emagrecimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a me exercitar mais, a me alimentar melhor, e eu vou começar, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu vou divulgando os meus próprios resultados, mostrando aquilo que eu venho fazendo. Olha, pessoal, eu sou profissional de saúde, como se fosse um relato de caso. Sou profissional de saúde, percebi que estava acima do peso, percebi que estava sedentário, que estava sem me alimentar, e agora eu vou começar um novo projeto, eu quero que vocês me acompanhem, porque além de colher os resultados, eu quero ajudar vocês e motivar para que vocês também comecem. Então, esse é o pontapé inicial. Para aquela pessoa que não tem uma atividade física, não cuida da alimentação, não tem um estilo de vida bom, mas é farmacêutico, e quer iniciar nesse mundo da performance, do emagrecimento, enfim. Esse é o primeiro caminho. Agora, algumas pessoas podem virar para mim, e aí eu já vou falar do segundo caminho, que é o seguinte, algumas pessoas podem fazer o seguinte, Felipe, eu já me alimento bem, eu já me exercito bem, e agora, o que é que eu faço? Eu já tenho uma boa atividade, uma boa estilo de vida. O que você precisa agora é falar como profissional para aqueles que estão te ouvindo. Então, você precisa mostrar para as pessoas que você domina o assunto. Se você dominar um pouco do assunto, esse pouco já é muito em relação ao que as pessoas sabem. Eu tenho certeza que se eu começar a conversar com você sobre bioquímica, sobre metabolismo, sobre déficit calórico, sobre superávit, sobre proteína, carboidrato, você como farmacêutico já tem muito conhecimento. É óbvio que vai ter que se aprofundar um pouco mais, mas você já tem muito conhecimento. E esse muito conhecimento que você tem já é muito conhecimento para o leigo, aquele que não tem nada. Então, por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, Márcio, qual a importância dos adoçantes num processo de emagrecimento para reduzir o açúcar? Eu tenho certeza que você, como farmacêutico, sabe. Se eu perguntar, Márcio, comer mais carboidrato à noite engorda ou isso é mito? Eu tenho certeza que você sabe. Márcio, se eu deixar de consumir carboidrato, eu vou emagrecer mais rápido? Eu tenho certeza que você sabe dessas perguntas. E essas são dúvidas que as pessoas têm e que você, num processo de acompanhamento, pode tirar. E aí eu sempre digo uma coisa, Márcio. Não existe nada que prende mais atenção do que uma pessoa inteligente, do que aquela pessoa que fala sobre o assunto que ela trabalha, que ela domina. E nada melhor do que a gente para falar sobre aquilo que a gente faz. Então, se você vem para a rede social, se você vem para o seu dia a dia, para o seu boca a boca, com os seus amigos, com familiares, e fala sobre aquilo que você faz, isso encanta as pessoas. As pessoas olham e fazem, caramba, é verdade, Márcio, isso. Olha como o Márcio é inteligente, sabe? E aí, quando eu venho aqui para o seu Instagram, eu estou com o seu Instagram aberto aqui, eu percebo claramente que é um Instagram de um homem com a vida pessoal. Você tem aqui fotos com sua esposa, fotos com os filhos, mas não tem nada que eu olhe aqui para o seu Instagram e diga assim, caramba, eu vou buscar uma consulta com o Márcio, porque o Márcio é muito inteligente nessa área de emagrecimento.
porque simplesmente você nunca postou nada em relação a isso. Então, o primeiro passo o caminho, é você começar a mostrar para os outros aquilo que você faz. Falar para as pessoas. E aí, existem várias maneiras. Você pode só pegar o celular, do jeito que a gente está aqui, pegar o celular e começar a conversar com as pessoas e criticar. Então, não pense que precisa ser vídeos bem editados, vídeos bonitos, que não sei o que. Não, é você conversar com aquelas pessoas que te acompanham. Postar que você está se exercitando, postar que você está se alimentando melhor e sempre demonstrar para as pessoas que você domina esse assunto. Você dominando esse assunto, as pessoas sempre vão pedir ajuda a você para resolver os seus problemas. E aí qual é o ponto, né? Você, claro, pode ir atrás de alguns pacientes zeros, que eu chamo, que são os pacientes que você oferece a consulta para você realizar o acompanhamento, você realizar a antropometria, você passar as estratégias corretas. E um ponto importante, Márcio, emagrecimento, hipertrofia e performance é algo muito generalista, é algo muito grande, sabe? Porém, se você subnicha em uma área específica dentro de emagrecimento, hipertrofia e performance, você cada vez mais pode ser específico e isso chama mais atenção. Você falou, por exemplo, da corrida. A corrida virou, eu acho que, um dos esportes mais praticados no Brasil depois do futebol, que é a corrida de rua. As pessoas, é um esporte altamente democrático, qualquer pessoa pode botar um tênis e sair correndo no meio da rua. É difícil você chegar numa cidade hoje que não tenha pessoas correndo. E essas pessoas que estão correndo, elas têm dúvidas sobre suplementação. Eu falo isso, sabe por quê? Meu pai é corredor de maratona. E meu pai, às vezes, vem com cada questionamento, cada conversa sem sentido sobre bioquímica, sobre suplemento. Mas por que é sem sentido? Porque ele é aquele cara que é leigo e ele está escutando o que os outros vão falando. Um diz, olha, é importante esse suplemento, é importante esse mineral, é importante isso, é importante aquilo. E ele sai acreditando, sai comprando, sai utilizando. Então, imagina que você, como profissional farmacêutico, se, por exemplo, você pratica corrida, é um esporte que você gosta, ou então que você gosta de estudar, gosta de falar sobre, você começar a trazer orientações para corredores, fazer avaliação antropométrica dos corredores, suplementar esses corredores, acompanhar. Então, se você só basta você mostrar isso na rede social, que quem for corredor vai dizer, caramba, o Márcio consegue me ajudar. O Márcio é o profissional que eu preciso. E quando você ajudar a primeira pessoa, parece quando vem um monte de formiga em cima de um lugar, porque um vai chamando o outro e daqui a pouco você está atendendo um grupo de corredores. Então, assim, existem várias formas de você atender. Você não necessariamente precisa atender feito eu atendo, que é só focado no atendimento de pacientes obesos, na maioria das vezes, focado em emagrecimento. Às vezes você vai trabalhar com corredores, como você citou. Às vezes você pode trabalhar só com pessoas que são fisiculturistas, que estão querendo um acompanhamento porque eles usam hormônio e eles estão querendo um acompanhamento, uma orientação farmacêutica, eles estão querendo suplementar, eles estão querendo ganhar massa muscular. Então, dentro de emagrecimento, hipertrofia e performance, existem vários nichos que você pode escolher, aquele que você está mais identificado. E aí esse é o caminho. Não adianta você saber qual é o nicho, saber como realizar uma consulta, fazer uma pós-graduação nessa área que você quer, se alguém entrar na sua rede social, ou se alguém conversar com você pessoalmente, e você não falar sobre aquilo que você faz. Hoje, quem não fala aquilo que faz, fica esquecido. As pessoas não sabem o que você faz e automaticamente não procuram. Olha, o Márcio saiu, acho que deve ter caído. Vamos esperar ele voltar. Mas, rebobinando a fita, dando uma continuidade para vocês que vão assistir essa live posteriormente, esse é o ponto. Se vocês não comunicarem, se vocês não falarem aquilo que vocês realizam, as pessoas, elas não têm como procurar vocês. As pessoas são feito São Tomé. Lembra do São Tomé? Olha, o Márcio voltou. Márcio, acho que caiu, não foi? Caiu. Pronto, mas voltou, tá tudo certo. Eu estava comentando aqui com o pessoal, Márcio, que é o seguinte, as pessoas, todo mundo tem um pouco de São Tomé. Lembra de Tomé na Bíblia, quando ele disse, eu não ver as chagas do meu Senhor, eu não acredito. Então, muitas das vezes, as pessoas não acreditam que você vai trabalhar com emagrecimento, com hipertrofia, com performance, se você não mostrar. Obrigatoriamente, para você trabalhar com consulta farmacêutica, você precisa mostrar o que você faz.
É só isso. Esse é o ponto. Então, imagina que você já começa... E claro, que antes disso existem algumas coisas que você tem que responder. Exemplo, o seu atendimento vai ser presencial. Aí, sim, você consegue na sua cidade alugar uma sala, por exemplo, de coworking, para alugar por hora e atender? Consigo. Eu vi que Birigui tem mais de 100 mil habitantes. É bem provável que tenha até salas de algum coworking, algum lugar para alugar. E aí, se você aluga por hora, pronto, veja. Se você aluga por hora, vê o caminho prático que você precisa fazer. Loca por 1 hora, isso aí. Convida um brother teu, um amigo teu, alguém que de voluntário mesmo, para você realizar, que deseje, por exemplo, mudar o estilo de vida, seja emagrecer, seja melhorar a performance, ou então seja ganhar massa muscular. Faz um questionário com ele, vê quais são as questões que ele tem. Olha, ele tem esse problema, esse. E começa a ver quais são as estratégias. Ah, eu acho que se ele fizer isso, ele melhora. Marca a consulta com ele, faz a avaliação antropométrica, faz um videozinho de você fazendo a avaliação antropométrica, diz para ele quais são as orientações que você vai realizar, que você vai querer que ele faça, e depois começa o acompanhamento com ele. Pega tudo isso, foto do dia da consulta, um videozinho você realizando a antropometria e posta nas suas redes sociais. E com isso, começa a ser frequente nas redes sociais, falando sobre temas relacionados ao assunto que você trabalha. Você vai fazendo isso, quando espera que não, essa pessoa que você está acompanhando, ela te dá um resultado fantástico. E aí você pode não acompanhar apenas uma, você pode acompanhar 2, 3 pessoas. No início, a gente começa, às vezes, com consulta gratuita mesmo. Então, começa com a consulta gratuita, acompanha as pessoas verdadeiramente, porque saiba, se essas pessoas derem resultados, esses resultados vão chamar mais pacientes para você. Porque essas pessoas vão dizer, olha, eu tive esse resultado porque o Márcio me acompanhou. E aí as pessoas começam a te procurar. E isso vai fazendo com que o seu nome seja associado na mente das pessoas a uma pessoa que trabalha com emagrecimento, uma pessoa que trabalha com hipertrofia, uma pessoa que trabalha com performance. Agora, isso só é possível se você mostrar, se você divulgar aquilo que você está fazendo. No começo, Márcio, você vai errar um bocado. Talvez você não saiba as melhores estratégias, você não sabe, talvez, exatamente como proceder em tal coisa. Mas é justamente nisso que a gente vai aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Pode ter certeza que depois que resolver qualquer dúvida. Depois que eu falei comecei a te seguir, eu criei um perfil, né? Com ajuda, né? Ajuda. Eu criei um perfil no Instagram com ajuda publicitária, assim. Qual é o nome dele? Mas ao mesmo tempo eu falei, assim, para dar o pontapé inicial aí na questão do posicionamento. Qual o nome? Assim, Qual o nome do Instagram? Eu criei, mas é que tá, as dúvidas... Oi? Qual o nome desse Instagram novo? Ah, perdão. Tá Márcio Carvalho Farmacêutico. Mas aí também, assim... Mas aí também ficou... Na parte publicitária ficou bem bacana. Que é minha cunhada que trabalha com isso daí, né? Sim. E aí ela deu um help aí e eu falei, puta, agora eu preciso começar a me preparar, né? E para dar essa continuidade. Eu sei que nem você falou, às vezes tem para dar o início mesmo, só para posicionamento mesmo, assim, mas ficou uma coisa meio que indefinida, ficou uma coisa meio home care, mas ao mesmo tempo algumas postagens eu comecei a tentar ir para essa parte de emagrecimento, que eu acho que também é mais interessante, é que nem eu falei, é uma coisa nova. Eu já essa parte de atendimento sobre injeção, essas coisas. Deixa eu ver. Isso, é esse mesmo. Então, assim, tá uma coisa meio indefinida ainda, né? Eu vou te dar algumas orientações a respeito desse Instagram, certo? Vê só. Sim. O primeiro de tudo, é uma dúvida muito comum entre as pessoas, é o seguinte: Felipe, eu faço ou não um Instagram profissional? A minha orientação é que não, sabe? Por quê? Eu vou explicar o porquê. Quando você começa a se tornar um farmacêutico clínico autônomo, você é a própria empresa.
Então, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, elas estão dentro da mesma pessoa. Não existe o Márcio farmacêutico e o Márcio vida pessoal. Você é uma pessoa só. Aí o que é diferente se eu tivesse, por exemplo, uma pizzaria e eu tivesse uma funerária. Eu não tenho como, no mesmo Instagram, postar sobre pizza e postar sobre caixão. Eu preciso, se eu tiver empresas de ramos diferentes, eu tenho um Instagram para cada um. Mas quando a gente está falando do nosso atendimento, a gente não tem como se desvincular da nossa vida pessoal. É claro que o nosso Instagram, como uma ferramenta de trabalho, a gente não pode só postar nossa vida pessoal. Eu sempre costumo dividir em 80-20. 80% de vida profissional e 20% ou até menos de vida pessoal. Exemplo, chegou o dia das mães, posta uma foto com tua mãe, dia dos pais, foto com teu pai, fez um aniversário de casamento, posta lá, de vez em quando faz um videozinho com teu filho e tal, alguma coisa assim. Mas quem entrar no teu Instagram tem que ser como uma vitrine. Se você olhar, por exemplo, o meu Instagram hoje, eu faço lá um monte de post de profissional sobre informação, sobre conteúdo, mas hoje mesmo no Stories eu postei uma resenha que eu fui para o trabalho com a meia trocada. Então, aquilo ali é o que as pessoas também gostam de ver. Agora, claro que com uma pitada leve, assim, ó, um pouquinho de vida pessoal e a vida profissional bem maior. E aí, qual é o ponto? Esse é um dos pontos que eu não indico para fazer um Instagram profissional. E qual é o outro ponto? No seu Instagram pessoal hoje, você já tem uma porrada de seguidores que são aqueles que são íntimos da sua vida. Amigos, familiares e etc. E são esses os que serão seus primeiros pacientes. Quando você faz um novo Instagram e você vai nesse Instagram antigo e diz assim, olha, pessoal, tô com um novo Instagram, me sigam lá. Você só está tirando o pessoal daqui e botando aqui. O público é o mesmo. Então não muda nada. Você já pode começar a criar conteúdo diretamente nesse seu aqui. Uma das coisas que você pode fazer é, não, Felipe, eu tenho vergonha de alguns posts que eu fiz da minha vida pessoal. Aí você pode ir arquivando antes de começar a se tornar um Instagram ali com conteúdo profissional. Você vai arquivando algumas coisas que você acha que não é interessante, mas continua naquele seu mesmo Instagram. Mas veja, hoje você já tem esse outro Instagram, que eu acho até o nome mais adequado, Márcio Carvalho Farmacêutico. Eu acho que pode até seguir nesse aqui. Já tem uma boa quantidade de seguidores. Porém, você está fazendo o que a gente chama de panfletagem digital. São conteúdos só em arte. É uma arte falando disso aqui, é uma arte falando disso aqui. As pessoas gostam de ver quem é o Márcio. Então, ó, eu entrei aqui nos stories, tá muito bacana você falando sobre antropometria, ergonomia, esportes, design e tal. Depois você tem alguma divulgação de um webinar, de uma palestra de alguém. Mas cadê o Márcio falando? Cadê o Márcio fazendo essa antropometria que ele está fazendo? Se você faz isso, você mostra, as pessoas automaticamente se encantam, tá? E aí, só mais um ponto, nessa biografia, você não precisa dizer quantos anos de farmácia você tem, o número do seu CRF ou alguma coisa do tipo. A biografia é para você ser claro naquilo que você sabe resolver. Então, um exemplo básico. Ajude pessoas a emagrecer. Ponto. Eu geralmente mando responder 3 perguntas. O que você faz, como você faz, e uma CTA, que é uma chamada para ação. Então, ajudo pessoas a emagrecer através da mudança de estilo de vida, marque sua consulta. Foi direto. Você diz o que você faz, como faz, e uma chamada para ação. Hoje, por exemplo, o meu Instagram tem uma biografia voltada para profissionais farmacêuticos. Então, ensino farmacêuticos a trabalharem com emagrecimento no consultório e cobrar pelo menos R$ 250 por consulta. Então, eu respondi o que eu faço e como eu faço. E aí eu tenho uma chamada para o meu site. Ponto. Então, esse é o caminho de quem quer realizar consulta farmacêutica. Eu acho que o que está faltando assim é essa engrenagem rodar, é você dar esse passo inicial de botar a cara no negócio, sabe? De falar sobre aquilo que você sabe fazer. Convidar pessoas para os seus primeiros atendimentos, gravar, fazer um videozinho sobre esses primeiros atendimentos. E isso vai fazendo com que as coisas vão fluindo. Muito bom. Ah, sim, não é. Eu tive que fazer vários reparos, e foi o que eu te falei. Né, eu não tenho muito tempo, quem estava me ajudando é minha cunhada em relação a isso. Eu já pedi para ela corrigir várias coisinhas assim. Eu também não tinha gostado dessa parte inicial, falei, tá meio estranho isso aqui. Mas aí, como tá muito no início, né?
Foi mais Sim. assim, para dar um pontapé mesmo, assim, inicial, né? Agora, e corrigindo o que tiver que corrigir, né? E seguir suas dicas também, né? Que é o mais importante, né? O intuito, assim, né? De a gente... Que eu achei bem interessante mesmo, assim, né? Que é uma coisa que, assim, quando... a prática, né? Você, que nem se falou, né? Você já está praticando, né? É diferente de você ouvir falar na faculdade sobre a consulta farmacêutica, né? Então, Sim. assim, e é justamente isso, né? Não é um bicho de sete cabeças, né? É questão da gente mesmo se posicionar mesmo como profissional, né? Se preparar, né? E achei muito bacana mesmo. E uma coisa é o seguinte, Márcio, no começo, essas consultas, elas parecem um investimento futuro. Imagina o seguinte, atualmente, você tem uma despesa fixa para manter sua família. Essa despesa ela vai continuar existindo. Você tem um trabalho que atualmente pagam essas despesas. Então, esse trabalho vai continuar existindo. Você está fazendo um investimento em algo futuro. Não é algo que amanhã você já vai começar a realizar uma consulta por dia e começar a faturar o mesmo salário que você fatura hoje no seu trabalho e você vai sair do seu trabalho e começar a realizar consultas. É algo que você, de início, começa realizando como uma renda extra, até que você vai começando a enxergar que, se você tiver um pouco mais de tempo livre, esse seu negócio decola. E aí, quando você enxerga isso, é a hora de você parar de trabalhar com aquilo que você trabalhava anteriormente para voar nesse novo negócio. Só que é como a gente faz uma casa. A gente precisa fazer o alicerce, precisa preparar o terreno. Então, esse início não é um início para você ganhar dinheiro, para você dizer assim, ó, a partir do mês que vem eu vou viver de consultas farmacêuticas. Você tem que, pelo menos aí uns 2, 3 meses, investir naquilo que você lá na frente vai colher, entendeu? E quando eu digo investir, não é só dinheiro, de, por exemplo, comprar um adipômetro, comprar um curso, assistir uma imersão, participar de um congresso, uma mentoria, alguma coisa do tipo. É principalmente investir um pouco de tempo. Começar a tirar um tempinho do dia só para dizer, poxa, o que é que eu vou ofertar? Como é que eu vou ofertar? Estruturar isso no papel, sabe? Quando você estrutura, aí você começa a ver cada etapa que precisa ser realizada e você vai lá realizando. E aí, quais são os frutos do futuro que você pode colher isso? O fruto do consultório é você organizar o seu próprio tempo, você ter liberdade geográfica, ou seja, você pode atender tanto online, em qualquer lugar do país que você tiver, como você também pode atender presencial em qualquer lugar do país que você tiver. Se você conhecer alguém de outra cidade, essa pessoa pode vir na sua cidade, ser atendida por você. Você pode alugar uma sala por 1 hora lá na cidade da pessoa atender. Então, você tem liberdade. Então, liberdade de tempo, você organiza o seu tempo. E o principal, né? Quanto mais você trabalha, mais você sabe incrementar o seu consultório, tornar ele lucrativo, mais você tem capacidade de faturar. Então, daqui a pouco, você não está apenas com o seu consultório. Eu sempre deixo claro isso na mente dos farmacêuticos, que é ative a visão empreendedora, que lá na frente você pode ter um espaço que é uma clínica, onde você terceiriza serviço de outros profissionais. Imagina que na tua clínica tem você atendendo, mas tem uma nutricionista atendendo, tem um médico atendendo, um psicólogo atendendo, e ali você está ganhando não só com seus atendimentos, mas alugando salas, porque lá na frente você tem essa ideia de empreender no negócio, sabe? Então, a abertura de mente para esse lado empreendedor, ela surge a partir do momento que você diz, opa, aqui eu estou vendo uma possibilidade, então eu vou começar. E você tem essa visão empreendedora por conta de tanta experiência que teve com representação, com tudo da farmácia, né? Com gerência, enfim. Sim. Então, é um futuro fantástico, Márcio, é um futuro fantástico. Muito bom. Eu também falei, né? 3 anos já com isso na cabeça e tem uma moça que se formou comigo também, que ela tem isso em mente. Mas aí ela está fazendo nutrição, né? Ela se formou farmacêutica, ela está fazendo pós em farmácia clínica e quer fazer nutrição para depois ir correr atrás de alguma coisa, né? Tem uma moça que eu tô numa loja
porque nessa empresa que eu tô como farmacêutico volante, né? Fico cobrindo férias. Eu tô cobrindo até férias de uma farmacêutica que ela aluga por hora, mas a dela é estética, né? Ela faz já um atendimento clínico de estética e ela aluga por hora, né? O consultório, né? Sim. Então, assim, por isso que eu não conheço muito bem Birigui, que eu era de Araçatuba, mas eu tô há 4 anos aqui, né? Então, eu vou começar a correr atrás aí para ver essa questão da consulta, né? Por hora, né? Sim. E me preparando, que nem você falou. É uma coisa para o futuro, né? Vou me preparar e eu tenho certeza que lá na frente começa a concretizar aí, né? Deixa eu só te dar uma última orientação, já que você falou a respeito da nutrição. Eu estou prestes a me formar em nutrição também. Eu, quando comecei a realizar a consulta farmacêutica, eu queria essa área de emagrecimento. No início, eu terceirizava a nutrição dos meus pacientes. Então, eu fechei uma parceria com a nutricionista, que ela que prescrevia as dietas. Só que eu comecei a pensar, né? Poxa, eu vou ter que, para o resto da minha vida, se eu quiser atuar com consulta, eu vou ter que ter uma parceria com um nutricionista para prescrever as dietas dos meus pacientes. Então, com essa ideia de investir a longo prazo, lá atrás, eu decidi também fazer nutrição, porque estava na época da pandemia, eu poderia fazer semipresencial, online, e metade das minhas cadeiras que eu já paguei em farmácia, eu podia abater do curso de nutrição. Então, apenas 2 anos de graduação eu já poderia me formar em nutrição. Eu estou estendendo um pouquinho mais, está quase 3, porque eu demorei para fazer os estágios, mas finalizei já tudo. Então, qual é o ponto? Não necessariamente você precisa fazer nutrição para realizar consulta farmacêutica. Faz 3 anos que eu realizo consulta e ainda não me formei em nutrição. Estou muito próximo de me formar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que, a longo prazo, fazer nutrição é um excelente caminho. É uma boa ideia, caso você queira também agregar essa questão de ajustar a dieta do meu paciente de forma quantitativa, porque de forma quantitativa, prescrição de dieta, só quem pode fazer é nutricionista. Então, como nós farmacêuticos podemos começar? Através da orientação qualitativa. Está dentro da nossa grade curricular o uso racional de alimentos. Eu não estou falando de uso racional de medicamentos. Você vê a resolução do Ministério da Educação, do MEC, tem lá que o farmacêutico na graduação ele é responsável pela orientação racional do uso de alimentos também. Então, veja, nós temos a capacidade de fazer uma orientação qualitativa, uma orientação de uma mudança de estilo de vida e fazer com que essa pessoa não inicie... Porque, veja, tem gente que nem pratica exercício físico e nunca fez uma dieta na vida. Uma pessoa dessa, se você já entrega uma dieta prescrita por um nutricionista, ela não segue. Ela não sabe nem pesar, ela não tem esse hábito, ela não tem esse costume. Então, qual é o seu papel como farmacêutico? Fazer uma orientação qualitativa. A gente, quando está no balcão, por exemplo, a gente não orienta a respeito de um paciente que tem diabetes. A gente não diz, olha, evite tal alimento, prefira isso, não passe tantas horas sem comer, evite isso aqui porque vai dar um pico de glicose, você é diabético. Então, fazer essa orientação sobre alimentos é permitido ou não é? É óbvio que é permitido para a gente. Então, você pode fazer essa orientação da mesma forma num processo de emagrecimento. Imagina que um paciente teu não toma café da manhã, come besteira no almoço, faz um lanche à tarde e jantar é pizza. É óbvio que está tudo errado aí nessa alimentação. Será que você não tem a capacidade de orientar qualitativamente e dizer, olha, escolha sempre uma porção de cereal, uma porção de fruta, uma porção de proteína, e ele começar a ter uma mudança na alimentação dele? Isso não é prescrição de dieta, porque isso não é quantitativo, você não está documentando quantidades e horário, certo? Então, existe sim uma maneira de você realizar o acompanhamento, cuidar da alimentação dos pacientes, mudar o estilo de vida do paciente só sendo farmacêutico. No futuro, se você quiser também ser nutricionista, super válido. E aí, outro ponto. De cara, no início, você pode terceirizar o serviço de outros nutricionistas. E quando eu digo terceirizar, não é você encaminhar, porque se você só encaminha, o paciente paga a consulta a você e paga a consulta ao Nutri. Você tem que, na verdade, chamar o nutricionista, acertar com ele uma taxa, que não é o valor total da consulta dele, é uma taxa, e ele fazer a prescrição da dieta do seu paciente. E por que só uma taxa? Porque quem vai fazer toda a anamnese, todo o acompanhamento e também toda a orientação é você.
o nutricionista ele vai ficar exatamente apenas para prescrever a dieta. Então, é você que realiza a antropometria, é você que anota como é a rotina dele, é você que anota o que ele gosta de comer, o que não gosta, e você entrega tudo isso mastigadinho para o Nutri apenas prescrever e usar o carimbo dele. E depois, quando o paciente estiver fazendo aquela alimentação, quem acompanha é você. É você que diz para ele, olha, tá com dificuldade, tá conseguindo. Se tiver alguma coisa para alterar, você só entra em contato com o nutricionista da sua equipe, ele altera. Mas está tudo ali, você acompanhando. Por isso que você só paga uma taxa ao nutricionista. É isso que eu faço, por exemplo, com os meus alunos aqui dentro da consultoria. Tem um programa Nutri Mais, que tem uma nutricionista dentro da consultoria, e ela atende os pacientes dos meus alunos. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que é lá do Maranhão, ela tem uma paciente, essa paciente vai ter uma dieta prescrita pelo programa Nutrimais daqui da consultoria. E aí é apenas uma taxa que ela paga e ela que fica fazendo o acompanhamento lá da paciente dela. Então você começa a perceber que é totalmente possível a gente estruturar o nosso negócio para que ele seja rentável, para que ele funcione. Claro, sempre pensando que nós não estamos aqui fazendo um trabalho de ONG, do tipo, claro que a gente precisa ajudar pessoas, mas a gente também precisa pagar os nossos boletos. Então, se você quer cobrar, por exemplo, R$50, R$100 por consulta, dificilmente você vai conseguir fazer o seu salário atual, por exemplo, com consultas de R$50, R$100. Então, você tem que se posicionar no valor, e é por isso que eu sempre bato nesse martelo, de no mínimo R$250, porque no mínimo R$250 você consegue retirar os custos dos atendimentos e ainda lucrar, e isso a longo prazo você consegue fazer um faturamento muito maior, por exemplo, do que o piso da drogaria. Eu ganhava R$3.000 quando eu trabalhava no balcão da drogaria, trabalhando 36 horas por semana. Hoje, acho que travou. Márcio, tá por aí? Alô, Márcio? Travou. Acho que está voltando. Se não voltar, eu vou concluir o raciocínio para vocês que estão aqui no Instagram. Alô, Márcio? Mas, enfim, finalizando a informação, se o Márcio voltar, eu complemento. Então, o salário que eu ganhava na drogaria, eu ganhava R$3.000 para trabalhar 36 horas por semana, trabalhando de domingo a domingo. Então, Felipe, você recebia o piso salarial, certo, mas para mim não compensava, eu trabalhava todos os dias, sabe? Então, eu não conseguia me organizar para ter vida social. E aí, eu vou para o consultório farmacêutico, trabalhando 20, 25 horas no mês, não é na semana, é no mês, porque se você tiver 20 ou 25 pacientes no mês, te pagando uma consulta de R$250, você faturou 5.000. E 5.000 para trabalhar 20 ou 25 horas no mês. Antes eu trabalhava 36 horas por semana. Então daria 144 horas no mês. Então, antes eu trabalhava 144 horas no mês e ganhava 3.000. Hoje eu ganho o dobro, trabalhando apenas 20 horas no mês dentro do consultório. Então você começa a perceber, caramba, por que eu nunca consegui pensar nisso? Simplesmente você até já pensou, mas você não tem essa coragem de dizer, não, eu vou começar a trabalhar com consultório. Só que hoje eu falo isso, é a minha realidade de hoje. Mas há 3 anos, quando eu comecei a fazer consulta farmacêutica, não era a minha realidade. Eu comecei fazendo uma consulta de R$150 em um mês, e eu só vim fazer outra consulta de R$150 3 meses depois. Então, isso só mostra que 3 meses depois eu não teria como me sustentar. Márcio, eu sei que a sua chamada caiu, aí eu continuei falando para as pessoas que estavam aqui ouvindo, mas aí eu vou fechar o raciocínio com você. Eu fechei o raciocínio dizendo o seguinte, eu trabalhava no balcão de drogaria, 36 horas por semana, trabalhando de domingo a domingo, que esse é um dos grandes problemas, porque 36 horas por semana não é muito tempo, até que dá para trabalhar 6 horas por dia. O problema é você trabalhar sábado, domingo, não ter organização de tempo, chega feriado, você está trabalhando, você não consegue se organizar, enfim. Isso. E eu recebi R$3.000, que era o piso. Então, veja, 36 horas por semana, eu trabalhava 144 horas no mês.
para receber R$ 3.000, que era o piso. Aí muita gente pode dizer, Felipe, mas você recebia o piso, então estava bom. Para mim não estava bom, porque eu não tinha tempo para mim. Quando eu migro para o consultório, hoje cobrando R$ 250 por consulta, se eu tiver entre 20 e 25 pacientes, que é o que eu venho tendo mensalmente, eu ganho praticamente o dobro, eu vou para 4.500, 5.000, 6.000 de faturamento, só que para atender 20 ou 25 pessoas, eu só gasto 20 horas, 25 horas no mês, não é por semana. Então, antes eu precisava trabalhar 144 horas no mês para tirar 3.000, hoje eu consigo ganhar 5, 6 trabalhando 20 horas. Então, se eu fizer agora investimento em marketing e aumentar ainda mais a minha divulgação e conseguir aumentar, sei lá, o dobro, em vez de trabalhar 20 horas no mês, trabalhar 40 horas no mês, que é totalmente possível, eu dobro o faturamento. E se eu aumentar para 60 horas no mês, eu triplico o faturamento. Então, daqui a pouco você pode dizer, meu Deus, é possível um farmacêutico ganhar 10.000, 15.000, 20.000 com seu consultório? Óbvio que é. Agora, ele precisa entender que isso não cai do dia para a noite. Eu estou há 3 anos realizando consulta e a minha primeira consulta eu cobrei R$ 150. A minha segunda consulta só foi 3 meses depois. Então, imagina se eu fosse viver de consulta farmacêutica lá no começo. Eu ia passar fome, porque eu ganhei 150. 3 meses depois, eu ganhei R$ 150. Só que aí eu fui perseverando, fui aprendendo, fui vendo o que era que eu podia melhorar. Até que, em agosto de 2023, eu pedi demissão da drogaria. Então, agora vão completar 2 anos que eu pedi demissão e eu só venho aumentando o meu faturamento e trabalhando cada vez mais tranquilo, mais folgado dentro do meu consultório, montando meu próprio horário. Hoje mesmo eu tive uma consulta à tarde. Amanhã eu tenho 2 consultas de manhã. Então eu faço essas 2 consultas de manhã e estou livre. Hoje eu fiz a minha consulta da tarde, tive a manhã livre para fazer os meus estudos, para ir para a academia, para fazer as minhas atividades. Então, essa é a grande promessa do consultório. E é por isso que eu faço questão de sempre incentivar os farmacêuticos a irem. Porque se você persevera, em um futuro próximo, que não é daqui a 10 anos, a 15 anos, é com 2 anos de atendimento, 3 anos de atendimento, você já tem um consultório consolidado, com uma boa quantidade de pacientes, montando o seu próprio horário, faturando muito mais do que você fatura com piso salarial, por exemplo. Então, assim, eu não vejo outro caminho para a profissão farmacêutica que não seja o consultório. É por isso que eu falo tanto nisso. Legal. Márcio, completamos 1 hora de chegar. Eu também acredito nisso também. Eu imagino. Eu vi quando a gente conversou um pouco, que você falou justamente sobre a crença no consultório farmacêutico, porque parece que despertou na sua mente, né? Caramba, existe um mundo aqui do consultório farmacêutico. Sim. Veja, estamos completamos 1 hora de live, chegamos no nosso tempo. Eu espero que tudo que eu tenha falado tenha norteado aquilo que você quer viver e aquilo que você tem dúvida, o caminho. Se ainda ficou alguma dúvida, se você precisar de ajuda, pode mandar mensagem para mim. Eu estou aqui justamente para dar essa orientação, né, para você não enfrentar o caminho das pedras, porque o caminho das pedras quem já enfrentou fui eu. Quando eu fiz sozinho, ninguém me ensinou, não, porque eu tive que aprender errando e acertando. Então, se precisar de ajuda, pode gritar, pode dar um grito aí, e eu estou aqui para ajudar, beleza? Beleza, doutor. Obrigado, agradeço aí também ao convite aí, né, de participar da entrevista, da live. Sim. Bem bacana mesmo. Vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo no YouTube. Se você quiser assistir depois e ver com mais calma, só ir lá e assistir. Beleza? No YouTube, beleza. No YouTube, lá no meu canal, tá? Joia. Valeu, brigadão. Tamo junto e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.